Deus te deu a capacidade de ouvi-las. Deus te deu a capacidade de ouvi-las. E Deus me mostra que quando tu coloca a mão no coração para orar, vem o refrigério, vem a paz. A capacidade é minha? Não. Vem de Deus. É dom de Deus. Foi Deus. Eu não pedi, eu não escolhi. E a pessoa disse bem assim. E Deus te mostra um jaleco branco. O teu jaleco branco vem até aqui, com o nome escrito: psicóloga do céu. E Deus te deu os instrumentos. Louvado, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. E vem de tempos. Cuidamos de uma irmã no Salitre. O nome dela é Lourdes. Ela estava numa depressão profunda. Ela passou 3 meses sem tomar banho. Entrou numa depressão quando perdeu o filho num acidente. O esposo abandonou ela. Ela tinha 40 anos, trocou ela por uma de 20. E quando chegamos ali no Salitre, aquela mulher estava numa situação triste. Um ser humano passar 3 meses sem tomar banho, trancado dentro de casa, sem sair. Mas Deus agiu na vida dela. E hoje está liberta para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus, quando nós nos dispomos para ser instrumento usado na mão dele, e quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos pequenos, nós somos falhos, que quem é grande é ele, que quem pode é ele, que quem faz é ele, que a autoridade é dele, o poder é dele, a honra é dele, a majestade é dele. Ele age. Ele age. Nós somos apenas um instrumento. Estou aqui de pé, amanhã eu posso fala na terra. Não está mais. Deus fala na terra. E qualquer um que quiser ser usado por Deus, Deus usa. Glória a Deus. Deus usa. Porque não é privilégio nosso, é dom de Deus. E para encerrar, eu vou falar de mais uma mãe. Eu ia falar de 4, só vou falar de mais uma. Vamos aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que restitui, Deus é Deus que renova, Deus é Deus que liberta, Deus é Deus que transforma, Deus é Deus que salva, que purifica. Eu não sei o que tu tem passado dentro da tua casa, dentro do teu lar. Eu não sei a tristeza da tua alma, do teu coração. Eu não sei o que tu necessita. Eu não sei. Eu não sei a situação dos teus filhos, a situação dos seus esposos. Não sei. Mas Deus conhece e Deus sabe. E Ele tem autoridade e Ele tem poder para restaurar, para libertar, para curar, para transformar. Talvez tu tenha chegado hoje à noite aqui sem esperança, sem paz, com a alma abatida, angustiada, pedindo uma resposta a Deus, pedindo uma solução, pedindo socorro, suplicando por misericórdia. Mas é o Deus que socorre está aqui. Está aqui. Glória a Deus, Deus é verdade. Se faz presente. A mão dele não está assim, ó. A mão dele não está assim, encolhida, para que não possa abençoar. A mão dele está aberta. E os ouvidos dele, ó, está aberto, voltado para ouvir. No teu pensamento, da tua mente, apresenta a tua causa ao Senhor. Apresenta a tua necessidade ao Senhor. Que nesta noite Ele pode mudar a situação. Nesta noite Ele pode mudar o quadro. Nesta noite
versículo 4, fala que Eliseu aumenta o azeite de uma viúva, mais uma viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os seus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Aquela mulher era viúva, era esposa do profeta Obadias, discípulo do profeta Eliseu. Seu esposo havia falecido, era um homem temente a Deus, obediente ao Senhor, fiel a Deus, mas havia ficado dívidas. E ela não tinha como pagar. Não tinha como pagar. E os credores chegam na porta para cobrar o que ela estava devendo. Como ela não tinha, eles iam levar os 2 únicos filhos que ela tinha. Aquela mulher se desespera. Ela corre aos pés de quem? Do profeta. A quem ela sabia que era usado por Deus, tinha autoridade dos céus, recebia a direção de Deus. A quem ela sabia que podia ajudá-la. Quantas vezes nós estamos passando por uma circunstância, por uma situação, em vez de nós corrermos na casa de quem serve a Deus e teme a Deus e tem a autoridade dos céus, ou correr aos pés do próprio Deus, nós vamos, às vezes, nas redes sociais, desabafar sobre a situação. Vamos, às vezes, na casa de uma pessoa que não teme a Deus, que vai blasfemar. Às vezes, vai nos deixar mais angustiado, mais abatido. Ela foi no lugar certo, diante do profeta. O profeta diz: declara-me o que eu posso te fazer, o que tu tem na tua casa. A resposta vai vir agora, o que ela tem na casa. Então disse ele, aí ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela não tinha nada. Essa botija com certeza era um reservatório do óleo de oliva, que era usado como combustível e usado como óleo para cozinhar. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. No Antigo Oriente, Ocidente, Oriente, a mulher era considerada um ser inferior. A mulher não tinha valor. E uma mulher viúva, pior. Mas Deus aqui, no Novo Testamento foi Jesus, no Antigo é Deus. Mas Deus aqui mostra a sua compaixão, a sua bondade, a sua misericórdia para com aquela mulher. E usa o profeta. Ela declara o que tem em casa. O profeta diz: vai na casa dos teus vizinhos, pede emprestado vasilhas, vazia, não poucas, mas muitas, e entra na tua casa e fecha a porta. Às vezes, para Deus fazer um milagre, nós temos que entrar no secreto, no escondido, sem ninguém ver, trancar a porta, descer na presença do Altíssimo, derramar lágrimas aos pés de quem tem autoridade para fazer, de quem tem poder. Glória a Deus. E aquela mulher obedece à voz do profeta. Ela entra com os filhos. O profeta diz que ela vai enchendo, derramando o azeite, o pouco azeite que tinha, vai derramando nas vasilhas. E as que tiver cheias, ela vai colocando. Glória a Deus. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia.
cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Houve uma multiplicação. Era só um pouquinho. Ela pegou muitas vasilhas. E aquelas vasilhas foram cheias. O que isso nos ensina? O milagre acontece conforme a nossa fé. E o Senhor faz conforme a nossa disposição. Enquanto havia vasilhas disponíveis, o milagre estava acontecendo. O azeite estava sendo derramado e multiplicado. Quando acabou as vasilhas, o milagre cessou. O Senhor age conforme a nossa fé, conforme a nossa confiança, conforme a nossa disposição, para que Ele venha nos usar. Então foi ela que fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Cessou o azeite, ela foi até Eliseu, disse o que havia acontecido. Ele disse: pega o azeite, vende, paga o que tu deve, e do resto tu vai viver com teus filhos. O azeite era algo precioso naquela época, era caríssimo, e ali Deus multiplicou, abençoou as dívidas daquela mulher. Ela ia perder os filhos, ia ser levada como escravos para trabalhar até pagar o último centavo que devia. Mas houve um milagre ali. Deus mudou o quadro. Onde ia ter escravidão, houve milagre, houve abundância, houve provisão. Glória a Deus. Deus é um Deus que se compadece com as nossas necessidades. Ele sabe o que nós necessitamos. Deus não é um Deus ignorante que vira as costas para nós, que está alheio à nossa situação, às necessidades que nós passamos, às enfermidades que enfrentamos, às lutas, às dificuldades e às vezes até os levantes e as perseguições. Obrigado, Deus. Deus é misericordioso. Ele tem compaixão. Ele é bondoso. Ele sabe de todas as coisas. Muitas vezes Ele permite as dificuldades para que nós cheguemos cada vez mais diante dEle, para que nos aproximemos cada vez mais diante dEle, para que venhamos ganhar intimidade, comunhão com Ele, para que possamos conhecer Ele face a face e não só de ouvir falar. Que nem Jó era um homem santo, íntegro, desviava-se do mal, obediente a Deus, fazia sacrifício ao Senhor, mas antes de passar por a prova que passou, ele disse que ouvia, conhecia a Deus de ouvir falar. Era um homem santo, Deus é fiel, que tinha intimidade com o Senhor. Como Aí o Senhor ele, é quando grande, ele como o passa Senhor é por tudo, ele diz: santo. agora eu te conheço de verdade. Eita, Deus. Que maravilha. Deus não é aquele Deus que nem um ser humano vingativo, que muitas vezes o homem e a mulher diz: eu vou fazer isso só para maltratar, só para envergonhar, só para humilhar, só para machucar, para eu me vingar. Deus não faz isso não. Quando nós passamos por uma situação, a gente pode pensar: o Senhor fechou os olhos, o Senhor virou as costas, tapou os ouvidos, e o Senhor se agrada do meu sofrimento. Ele não se agrada do sofrimento de ninguém. Quando Ele permite uma situação, seja qual for a situação, é para nos ensinar algo. É para extrair de nós o melhor de Deus, o melhor dele em nós. Porque Deus, Ele coloca mais fé em nós do que nós mesmos. E Deus não é aquele Deus que fica lá no trono, que quer só se adorar. Ele quer ter uma comunhão, uma intimidade com os seus servos, comunhão de filho Comunicação. comunhão de filho com o pai, intimidade de filho com o pai. Deus nos olha como filho que somos, e Ele quer que nós cheguemos diante dele como filhos, com intimidade e com confiança. Quando você chega diante do seu pai, diante da sua mãe, você tem confiança de falar o que você sente, o que você necessita. É assim que Deus quer que nós façamos.
misericordioso como Ele é. É difícil o ser humano entender que Deus, sendo Deus soberano, poderoso, quer ter uma comunhão conosco desse jeito. Mas as Escrituras deixam claro, desde o início, quando Ele criou Adão e Eva, a palavra de Deus diz que no jardim do Éden, Ele vinha todo dia, a virada do dia. Para quê? Só para se comunicar com Adão e com Eva. Só para falar com Ele, só para ter aquela comunhão de pai com filho. Que possamos chegar diante de Deus com confiança. Que possamos chegar diante de Deus como filhos amados que nós somos. Muitas vezes nós podemos nos sentir pequenos, diminuídos, mas nós somos filhos amados do Deus soberano, do Deus eterno, do Deus poderoso, do Deus Glória a Deus, aleluia. E que Deus em Cristo vos abençoe nesta noite.